E o Corinthians, hein? No vídeo de hoje você vai acompanhar uma análise completa sobre a classificação do Timão para as semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians embolsou aí 5 milhões de reais. Mas também do Guinegão. Agora eu vou chegar em casa, ela já sabe qual que é o prato. Como tá decidindo o menino? Fez gol lá? Eu acho que um jogador motiva o outro. Ficamos felizes. Então, fica até o final para conferir todos os detalhes dessa campanha emocionante. E claro, quero saber a sua opinião. Você acredita que o Corinthians tem força suficiente para chegar à final e levantar o troféu da Copa do Brasil? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse pra vocês. Pelo 4º ano consecutivo, o Corinthians chega a essa fase de semifinal da Copa do Brasil e sem sofrer gols nessa edição, né? 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido. É bem verdade que só o Atlético Paranaense conseguiu marcar 3 vezes contra o Corinthians, mas nenhum desses gols foi validado, né? Teve um gol lá na Arena da Baixada, outros 2 gols anulados ontem, melhor dizendo, um no primeiro tempo e a outro na segunda etapa, e teve também o pênalti que o Furacão teve a chance de marcar. Pênalti esse defendido pelo Hugo Souza. A gente vai falar mais sobre polêmicas de arbitragem, sobre o Hugo Souza também, que atingiu uma marca muito interessante, superando o Dida e se tornando aí o 4º goleiro com mais pênaltis defendidos na história do Corinthians. Só que a gente tem que abrir essa análise, né, sobre a classificação do Corinthians, falando sobre um cara que, como você já citou aí, ontem jantou depois do jogo bife e batata frita. A gente fala que a classificação tem nome e sobrenome, no caso tem nome e apelido, Guinegão. Foi a 5ª vez que ele foi titular e nesses 5 jogos, 4 gols marcados e 1 assistência. Ele resolveu a parada na fase de quartas de final e dá pra gente dizer que ele colocou o Corinthians nessa semi, porque marcou na ida e no jogo de volta deu uma assistência e fez um gol, né? O Corinthians, até pela vantagem, entrou morno, cozinhando demais o jogo, tomou esse susto. A gente está vendo o gol marcado ainda no primeiro tempo pelo Atlético Paranaense, pelo Viveiros, gol anulado depois com auxílio do VAR. E havia uma expectativa, né, pelo time que jogaria. Será que o Yuri já voltaria a ser titular ou não? Isso não aconteceu, né? O Yuri passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e voltou a treinar 21 dias depois. Só que ontem ficou no banco, ou pelo menos começou no banco, porque o momento é desse cara aí, ó, o Guinegão, que roubou a bola, serviu o Garro para marcar. Ele não marcava há 6 meses, o argentino foi para as redes e trouxe aquela tranquilidade de novo. É como o Aiello disse, né? Esse confronto já estava muito bem encaminhado, acho que até por isso a postura do Corinthians foi muito morna no começo do jogo. Tomou o susto, gol anulado do Atlético Paranaense, e aí quando faz o gol, o jogo praticamente já estava decidido e no segundo tempo ainda deu tempo do Guinegão marcar mais um, 2-0. O Corinthians ontem, de novo, mudou o esquema tático. Então dá pra gente falar, além de Guinegão, que faz esse gol aí, ó, tirando da cartola, né, um chute todo diferente, dá pra gente falar de novo de Dorival Júnior, que conhece muito bem essa competição, né? Já conquistou 3 vezes por Santos, Flamengo e São Paulo. E ontem ele mudando o esquema de novo, né? A gente lembra que na ida o Corinthians começa com uma linha de 4 jogadores e depois muda no intervalo para jogar com 3 zagueiros. E ontem, mesmo sem André Ramalho, que estava com virose, Félix Torres também fora, o Corinthians começa jogando com 3 zagueiros, com Angileri, e dá para dizer que o Dorival teve papel fundamental aí nessa classificação. Esse pênalti, amigos, quero a análise de vocês, acabou defendido pelo Hugo, não foi um problema assim para o Corinthians, mas ele é marcado em campo e aí chama atenção a análise do VAR depois, né? Porque o Davi Duarte, ele assinala o pênalti com muita convicção. E aí depois, quem estava na cabine do VAR, até pegar o nome aqui para dar o devido crédito, o Diego Pombo Lopes, ele analisa todas as câmeras disponíveis e não chega a uma conclusão. E aí ele aciona o árbitro e diz, vem dar uma olhada, porque o lance é fino, a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, mas eu tenho o sentimento de que essa bola bateu fora da área, né? Bateu no braço fora da área. E aí o Davi Duarte fala o seguinte, amigo, a gente não tem que trabalhar com sentimento, tem que trabalhar com a imagem. E aí o pessoal no VAR diz, então, vem cá, a gente não tem essa conclusão e vem ver você com seus próprios olhos. Como o árbitro também não chegou a uma conclusão definitiva, ele manteve a decisão de campo, né? Mas aí o Hugo Souza acabou defendendo. Só para passar os números do Hugo, antes de vocês analisarem o jogo como um todo,
26 pênaltis, o Hugo já encarou com a camisa do Corinthians, defendeu 8, superando a marca do Dida, que também tem 8 pênaltis defendidos, mas o Hugo precisou de menos jogos em relação ao Dida. E aí ele se torna o 4º maior goleiro quando o assunto é esse, defender pênaltis com a camisa do Corinthians. O Dida precisou de 95 partidas para pegar 8 pênaltis, o Hugo Souza 77, Mário. Na equipe da arbitragem, não Davi Duarte, Vini. Vem muito bem o Hugo, quero falar muito sobre ele. Davi Duarte é zagueiro, né? Davi Duarte é jogador de futebol, fiz confusão. Exatamente, também. Eu acho que tem alguns, né? Mas também tem um que é Diego Pombo Lopes no VAR. Queria falar sobre o Hugo, um dos destaques do Corinthians atual, nem só nessa partida, mas também do Guinegão. Já trocamos uma ideia na interação com o Nils, mas como tá decidindo o menino? Fez gol lá, fez gol em casa e deu uma assistência neste 3-0 de agregado, Eric. Sim, ele é o grande personagem dessas quartas de final, sem dúvida nenhuma, nesse confronto do Corinthians com o Atlético Paranaense. O Corinthians fez 3-0 no agregado, ele participou dos 3 gols, fez 2 e deu uma assistência, como a gente viu e como o Vini mostrou ali. E entrou no momento em que o Corinthians estava em dificuldades, com o Yuri tendo operado, o Memphis vivendo uma fase de instabilidade, lesão, joga, não joga, enfim. E o Dorival é muito bom em recorrer à base. Assim, na história do Dorival Júnior, em outros clubes, em outras passagens, ele sempre foi muito observador do que o clube tinha para oferecer nas divisões de base e sempre deu oportunidades e respaldou os meninos quando eles jogavam no time profissional. Você pode ver ao longo da carreira do Dorival, agora e mais para trás, que ele sempre revelou jogadores. Os times de cima sempre contaram com jogadores da base quando o Dorival estava trabalhando nos clubes. E isso é uma característica dele. E o Guinegão estava no lugar certo, na hora certa, com o treinador certo, né? Então acontece isso no futebol também. Mesmo que às vezes o cara não seja o mais cotado na base, é a grande promessa da base, mas às vezes o técnico que gosta de trabalhar com meninos tem um olhar mais apurado. No caso do Dorival, né? Assim, o Dorival não teve uma passagem legal pela seleção, a gente sabe, mas ele é um ótimo treinador, um cara vencedor aqui no futebol brasileiro e tem essa característica de saber usar a base. Eu acho isso muito importante, principalmente aqui no futebol brasileiro. Ele tá no lugar certo, Aiello, já te passando? Eu porque penso que sim. A gente conversa com torcedores corintianos e é meio que a identificação tem que ter a raça que o Corinthians tem na sua história. E o Guinegão já traz isso. Cara, o menino não desiste de o gol que ele marca ontem exatamente. É uma loucura. O que eu acho? Eu acho que quando um garoto da base recebe uma oportunidade, a gente já viu isso acontecer diversas vezes. O único componente, a questão, por exemplo, da qualidade técnica do jogador não é suficiente. Porque, por exemplo, né, a gente tem aquela velha história, né? Garoto joga com garoto. Nesse sentido, ou seja, né, quando tem a mesma idade, né, da mesma geração, da mesma categoria, juvenil com juvenil, né, júnior com júnior. Então, assim, qual é o diferencial que vai fazer de um garoto sair da categoria júnior, chegar no profissional, né, e se manter na equipe? É a personalidade. É ser diferente, não no quesito técnico, não no quesito tático, mas sim, sobretudo, entender a pressão, saber levar essa pressão, porque não é simples, não é fácil, sobretudo no Corinthians, que é um time, né, de massa, que é um time de muita torcida, a cobrança ela é elevadíssima. Então acho que o diferencial para ele, na minha opinião, claro que passe, gol, assistência, isso aí perfeito, ou seja, é taticamente e tecnicamente muito bem, mas eu acho que suportar essa pressão, entender essa pressão para poder fazer o jogo dele aparecer, para mim, nesse exato momento, é o grande diferencial. E a simplicidade, né? Você acaba o jogo, o cara faz um gol, dá o passe para outro e simplesmente diz que vai comer bife com batata frita. Ou seja, de boa, super tranquilo. Ou seja, não tá sentindo a pressão. Não, gosta de fazer gol e tem um ótimo paladar. Tem um ótimo. Tem paladar infantil, mas é que a gente está quase falando de uma criança, né? Ô Mari, a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que a Copa do Brasil faz um Pix generoso, né? O Corinthians já chegou aí a quase 20 milhões de reais em premiações na Copa do Brasil. Só por essa classificação de ontem, o Corinthians embolsou aí 5 milhões de reais. E o cara responsável por essa classificação foi Modesto ali, né? Ele tem esse acordo com a mãe. Cada vez que ele faz gol,
ele tem esse acordo de chegar em casa e almoçar arroz, feijão, bife, batata frita, e aí os números dessa edição da Copa do Brasil, o Corinthians volta a dizer 6 jogos, 6 vitórias, nenhum gol sofrido. Agora o Vini trouxe no começo da participação dele que é a 4ª vez seguida, né, que o Corinthians chega às semifinais da Copa do Brasil e com 4 técnicos diferentes, né? Você vê que o sucesso do clube na Copa do Brasil tem muito a ver com mobilização, muito a ver com a força que o time tem em casa, com as atmosferas que a torcida cria na Neoquímica Arena, né? Então, se a gente lembrar que teve Vitor Pereira, Vanderlei Luxemburgo, Ramon Dias e agora o Dorival Júnior, né? 4 técnicos diferentes. E uma outra coincidência, o Dorival foi culpado por por 2 fracassos, digamos assim, esportivos do Corinthians nessa fase de Copa do Brasil. Uma vez o Dorival eliminou o Vanderlei Luxemburgo no Corinthians e São Paulo, ele pelo São Paulo, e ganhou do Vitor Pereira pelo Flamengo a final. Então, assim, agora ele pode devolver o que ele tirou, digamos assim, dos corintianos nesses últimos anos, né? Eu vou acrescentar mais um ponto à discussão do Guinegão, porque eu acho isso muito legal e tomara que ele preserve, tomara que o Corinthians permita que ele preserve, que é exatamente o que o Aiello destacou. Essa simplicidade, que até beira um pouco a vulnerabilidade, ela é tão importante para estabelecer uma conexão com o público, que no caso dele é a torcida e uma das maiores do Brasil. Isso dá leveza para ele. É exatamente isso. E eu sei que a gente está falando cada vez mais cedo em venda, em produção, em massa, né, para exportação de jogador. Claro que os clubes também querem ganhar dinheiro com isso. Eu entendo perfeitamente. Mas a gente está cada vez mais pasteurizando a nossa formação. A gente não conhece mais a personalidade dos nossos jogadores. A gente acha razoável, não que não possa, tá? Mas um menino de 17 anos falar que o grande ídolo dele, um brasileiro, é o Bob Charlton. É claro que ele foi treinado e também é um mérito aí, beleza, né? É um trabalho já de profissionalização desde muito cedo. Você está falando do Hendrick. Do Hendrick. Mas a gente ficou sem conhecer ele. Quem é ele? Quem é essa pessoa aí? Ao mesmo tempo, pelo contrário, a gente está vendo um Guinegão humano. Mas gente como a gente. Eu acho que assim, tem que encontrar o equilíbrio. Por quê? Eu sou um pouquinho mais velho que você, tenho 51 anos, aliás, sou bem mais velho que você. E eu vi a comunicação mudar muito nesses últimos anos. A El sabe do que eu estou falando. Hoje é muito perigoso um garoto se expor tanto assim também. Mas no revelar futebol. bife com batata frita? Não, isso eu acho maravilhoso, não tem problema. Eu acho que ele tem que ter equilíbrio. O Alacian passou do ponto? Não, esse é um exemplo. Não sei se o Eric vai... O que eu quero dizer é o seguinte: hoje existe uma cobertura diferente nos clubes. É rede social, é influenciador, é a cobertura tradicional da muita imprensa, exposição o tempo todo. É muita exposição o tempo inteiro. Então, o garoto precisa ter uma preservação também. Porque ele não vai fazer gol todo jogo, ele não vai ser herói todo jogo. Pode ser que ele atravesse momentos de instabilidade, o que é muito normal na vida de um menino dessa idade. E aí ele precisa estar muito bem preparado, porque hoje a mesma galera que acha legal ele falar bife com batata frita na rede social, se ele não fizer gol, já vão começar a dar umas pedradas no menino. E ele precisa ter esse equilíbrio da exposição. Jamais eu vou pedir alguém para não ser autêntico. Mas a gente vive um momento que é muito importante que esses meninos sejam bem orientados nessa questão da exposição, principalmente com rede social, com mídia, porque o mundo está cruel demais nesse aspecto. Exige um cuidado, bom ponto. Bom, mas eu achei legal, achei genuíno dele. Isso eu acho uma barata. Sim, claro, autêntico, né? Exato. Autêntico. Quer um outro exemplo, Mário? É natural. Isso. Você vê que ele vai para uma entrevista coletiva e fala com muita naturalidade. Espontaneidade, né? Isso, e assim... É uma fala em que, em cima do que o Eric está dizendo, né? No mundo de hoje, no mundo das redes sociais, tipo assim, eu vou me programar aqui para falar um negócio que vai viralizar, sabe? Se eu disser bife com batata frita, isso aqui vai viralizar. Não foi produzido, né? Não foi produzido. Claramente você vê que não é. Não é, claramente. Eu vou falar para vocês, eu acho o máximo. Eu achei o máximo o Mastantuono dentro do Real Madrid. Eu falar, o melhor do mundo foi o Messi. E aí, paciência, pra quem não gostou, o menino também tem essa idade, canhoto argentino, vai responder o quê? Sim. É o que ele gosta, é o que ele acha mesmo e tudo bem, tá tudo certo. Vini, você me chamou. Não, só para trazer um outro exemplo dessa simplicidade que a gente está enaltecendo e comentando aqui, né, em relação ao Guinegão. Tem essa questão do bife batata frita, que ele disse que é um combinado com a mãe, quando marca o prato é esse, mas ele disse ontem na Zona Mista também que ele tá vivendo esse êxtase, essa euforia da torcida, e ele disse que ainda não caiu a ficha de que ele é reconhecido na rua.
E aí ele citou que odeia fazer compra, odeia ir no mercado para fazer compra. Só que agora ele está fazendo questão de ir com a mãe e de fazer compra no mercado só para ser reconhecido. Então é mais um exemplo aí de como é um cara que está vivendo um mundo novo, né? Tudo bem, tem esse cuidado, amanhã ou depois a bola não entra e tudo que é legal e que vira festa pode virar cobrança, mas ele está curtindo, né? E o cara é simples, assim, não me parece, eu tô com vocês nessa, não me parece que ele fique projetando o que é que vai viralizar, né? Deixa eu usar uma frase de efeito. Então o cara fala um prato que ele realmente gosta, de maneira genuína, o cara vai no mercado só para ser reconhecido e abrir aquele sorrisão de poxa, os caras sabem quem eu sou. Então é legal, né, o que a gente está acompanhando nesse começo de carreira do Gui Negão como profissional. Tem um outro exemplo aqui que eu também vou destacar, porque é muito normal a gente ver essa mudança. O Corinthians chegou a relacionar o Gui Negão, oficialmente, como Guilherme. E ele, na camisa inclusive tem Guilherme, e ele pediu para não fazer isso, a nossa produção tá lembrando aqui. Ele quer continuar sendo o Gui Negão que conquistou a oportunidade no profissional. É que é muito comum a gente ver mudanças, né? A gente teve o Matheus Pet, depois virou Vital. No Corinthians a gente teve o Davó, que depois também tirou, né? Enfim, isso é personalidade. Vamos ouvir então esse cara cheio de personalidade? Ele e o Garro falaram depois do 2-0 de ontem. Acho que o trabalho começa a pagar. Ficamos felices, mas comprometido de que también tenemos que pegar essa sequência de jogo no Brasileirão para olhar a tabela e ficar mais lá em cima. Como eu falei nessa entrevista do jogo da ida, né? Agora eu vou chegar em casa, ela já sabe qual que é o prato, não vou nem precisar pedir almoço, e almoço é em casa, ela já sabe o prato principal. O que é o prato? É bife com batata frita. E acebolado. Com certeza, com sal, hein? Com muito sal. Tomar cuidado com esse muito sal aí, a cebola, tamo junto também, tem que ter uma cebolinha, né? Tem que ter a cebola. Oi, Vini. Não, desculpa interromper, você tava passando a bola aí pro Eric, pro Aiello, eu cheguei no carrinho. Só para dizer que eu recebi uma mensagem aqui do Plácido Bessi, nosso colega, repórter e escritor, né? O Plácido tem um quadro aqui no Globo Esporte de São Paulo que é o Promete. E aí todo ano ele entrevista revelações que estão subindo da base, e o Gui Negão foi um dos personagens do último quadro Promete lá no Corinthians. E aí o Plácido me cita aqui que a família é maluca pelo Corinthians, né? E que o Gui Negão tem uma história também de muita superação e de bastante humildade. O Plácido me lembra aqui que ele chegou ao Corinthians com 9 anos de idade e que ano após ano tem que fazer aquela nova ficha, né? Trocar a ficha quando você está no sub-9, sub-10, sub-15. E aí, como os pais não tinham tanto dinheiro, sempre que precisava trocar a ficha do clube, a família, ao invés de tirar uma nova foto 3x4, reaproveitava aquela foto 3x4. Então, assim, dá pra gente entender um pouco, né, tudo que tá passando na cabeça desse menino, que até outro dia estava economizando foto 3x4 na hora de trocar a ficha do clube, e agora tá colocando o clube, colocando o Corinthians numa vaga de semifinal de Copa do Brasil, que vale tanto. Então, é importante a gente enaltecer isso, entender que amanhã ou depois o garoto pode realmente se deslumbrar, mas é legal tudo que tem acontecido com ele, né? Eu acho que assim, não é nem a questão assim, né, dele se deslumbrar, assim. Eu acho que as fases são boas e são ruins no futebol, claro. né? Uhum. E por tudo que o Vini contou da história da família, você vê que ele tem gente por trás, uma família estruturada, gente que vai ajudá-lo, vai trazê-lo para o chão novamente, se em algum momento o pezinho ficar um pouquinho mais alto, sim, enfim. Sim. Então, é só encontrar o equilíbrio, na verdade, né? Assim, essa é a minha preocupação. E não só com o Gui Negão, assim, eu acompanhando futebol há muito tempo, você vê várias histórias de meninos que são realmente bons de bola, mas por uma coisinha boba, às vezes não conseguem virar exatamente por isso, assim, por alguma interferência externa que influencia a cabeça do menino, o menino não consegue mais lidar com aquilo, enfim. Não é fácil, cara, assim, não é fácil viver essa história de Cinderela, de uma hora para outra você não ter dinheiro, como o Vini falou, para tirar uma foto 3x4 e você acorda sendo o herói de uma torcida como a do Corinthians, com um monte de contrato, com um monte de câmera na tua frente. Cara, isso não é fácil. Isso não é fácil. Já seria difícil. Exatamente. Imagine para um garoto desse. Para um menino que viveu muito mais ouvindo não do que sim na vida, né? Certeza. Então, o Corinthians vai saber respaldar o menino. O Dorival, eu repito, é um cara que sabe trabalhar com essa garotada, assim, que sabe o momento certo de dar uma puxada de orelha aqui e dar oportunidade ali.
Então, assim, é só torcer, porque, assim, esse menino, assim, ontem eu tava vendo troca de passe, o Felipe Diniz até falou, assim, que lembra uns traços do Viola, assim, da coisa do jeito de jogar, do corintiano, de ter muita raça, de ter perseverança em campo, identificação. Tomara que ele consiga ter o mesmo sucesso que o Viola. O Viola é um tetracampeão mundial, né? Então, se ele seguir nesse caminho, pô, vai ser maravilhoso. Agora, Mari, só pra te dar uma notícia, né? Que você fala, porque o Endrick, a gente não curtiu o Endrick. Então, assim, se o Guinegão começar e continuar desse jeito, a gente não vai também curtir mais nada. Mas a gente vai conhecer a pessoa. Porque vai embora. Não, então, mas é por isso que eu falei, eu entendo o modelo de negócio Não tem jeito. do futebol, eu entendo. Não tem jeito. E é o caminho natural. Claro. É só pelo fato da gente poder conhecer a pessoa, né? A gente não se despedir de um profissional tão jovem, que foi o que aconteceu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um pouco assim, eu achei ele agora recentemente na Granja Comari, deu uma entrevista exclusiva para os nossos programas, conversou com o Bruno Cortes e tal. Eu achei uma entrevista super boa, ele super à vontade, bem natural. Vini conhece o Estevão mais de perto, que cobriu o Palmeiras e tal. Ele me parece ser um menino assim com essa cabeça também, assim, leve, solto e sem deslumbramento. Agora, o Estevão já está num outro patamar em relação ao Guinegão, que eu quero dizer, mas o jeito de lidar com as coisas me parece muito parecido, assim. Porque se a gente parar para pensar, assim, na base, em qualquer base de clube, se, por exemplo, de clube grande mesmo, né, como é o Corinthians, se o moleque chegou, por exemplo, numa categoria júnior, é óbvio que ele tem qualidade. O funil é muito apertado. Sem dúvida. Então, assim, eles ali são muito iguais. Muito iguais. Então, o que vai diferenciar um que vai, de repente, chegar no profissional e vai ficar, e o outro que chega no profissional e não fica? Pode ser justamente isso que eu falei há pouco. Não é qualidade técnica somente. Não é, porque tecnicamente todos eles têm qualidade. É o quê? A capacidade de entendimento, é a cabeça, entendeu? É você entender o extracampo. É isso que vai diferenciar e manter esse jogador, de repente, no profissional. Perfeito. Eu queria mostrar uma foto, meu diretor, onde é que eu fecho aqui? Qual é a câmera que consegue fechar? 1 ou a 3? Porque eu tenho uma foto aqui do Guinegão comemorando o aniversário dele. Isso aqui é muito bonitinho. Eu recebi essa foto aqui, eu achei muito bonitinho. Onde é que eu posso mostrar? Me oriente. Muito bonitinho. Tema: Libertadores do Corinthians. Foi o tema da festa, dá pra ver? Aqui. Olha o bolo. 2012. Isso aqui é bonito demais, gente. Que legal, Guinegão. Muito Imagina, sucesso ele pra ganha você. a Copa do Brasil esse ano que vem ele joga a Libertadores. Comemorou, o tema foi Libertadores 2012. Que gracinha. Bom, falei que a gente tinha que falar do Hugo, acho que é um dos personagens também, não jogou na altitude, mas voltou num voo fretado e é evidente que a viagem... O Hugo é um ótimo exemplo, o Guinegão. Nessa história de subir, cair e ter uma nova chance, mas e conseguiu dar a volta por cima. Mas o próprio Hugo já reconheceu isso, então, né? Que ele se perdeu um pouco. Exatamente. O Guinegão olhar para trás, ele vai ver uma... Opa, olha aqui, ó, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer, né? Onde eu errei, né? Exato. Verdade. Voltou num voo fretado, não jogou na altitude, não enfrentou a Bolívia, mas era o nosso terceiro goleiro lá com a seleção do Ancelotti, né? Não entrou em campo, mas é evidente que a viagem do voo fretado pro dia do jogo gera um desgaste. No entanto, ontem apareceu e bem de novo mesmo. O Hugo é um goleiraço, né? O Hugo é um goleiraço e está cada vez mais maduro, né? Então isso é muito importante também, principalmente para o goleiro, né? Esse amadurecimento faz parte do processo de crescimento dele, profissional. Assim, o Corinthians não tem problema no gol, né? É um paredão mesmo e tem essa especialidade, como o Vini falou, pega pênaltis, né? Inclusive eu acho que ano que vem, ao levar 3 goleiros para a Copa do Mundo, eu levaria o Hugo exatamente por isso também. Porque numa eventual disputa de pênalti eu não vejo problema nenhum de você pegar um especialista e botar lá para pegar os pênaltis. Se o seu titular não é um especialista e você tem alguém especialista, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. E o Hugo é um especialista em pegar pênalti. A gente acabou de trazer os números, o Vini acabou de trazer os números. Então, eu acho que isso até é um handicap para o Hugo poder ir à Copa do Mundo, sabe? Essa qualidade dele para pegar pênalti. Além de outras coisas, né? Só para trazer um outro dado, né? Eu falei sobre a comparação com o Dida, porque ele supera o Dida. O Dida precisou, volto a dizer, de 95 partidas para pegar 8 pênaltis. O Hugo iguala esse número de pênaltis defendidos, mas com menos jogos, 77 jogos. Só que o Hugo, foram 26 pênaltis em que o Hugo esteve ali contra um adversário, a bola na marca da Cal, e ele defende 8, ou seja, 1/3 dos pênaltis. A cada 3 pênaltis o cara pega 1. É loucura isso, né?
Ótimo desempenho. Do outro lado, já que a gente está falando de goleiros, o Santos disse que o que aconteceu com o Atlético Paranaense foi um aprendizado. E, na verdade, eles estão pensando mesmo na volta por cima na Série B. Eu vou lembrar que lá no jogo de ida, o Atlético Paranaense está meio num limbo ali naquela área, meio água de salsicha, não vai acontecer nada, né? Não vai subir, também não vai cair, As beleza. últimas rodadas deu uma subida, né? Deu uma subida, deu uma subida. E até mostrou que a prioridade... Eu acho que é isso, tá? Você achou? Eu acho que o ano do Furacão é para voltar à Série A em 2026, gente. Assim, jogou com um time quase alternativo na ida e na volta. eu acho que o ano é para isso. Claro, mas assim, não vai disputar a Copa do Brasil, não, vai disputar. Você vai jogar, mas assim, vamos lá, na hora que apertar, como apertou agora, eu acho que a prioridade tem que ser a volta para a Série A. Não dá para imaginar o Atlético Paranaense, que aliás, tirando, e é uma outra discussão interessante, que é o seguinte, tirando os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, o Atlético Paranaense foi o único que furou um pouquinho essa bolha aí nos últimos anos da Copa do Brasil. Ele é campeão em 19 ou 20, não lembro agora, e depois ele é vice. 19. Ele é campeão em 19, em cima do Internacional, e ele é vice em 21 ou 22. Pro Galo. Isso. Eliminando o Flamengo do Jorge Jesus, o único título que o Jorge Jesus não conquistou. Verdade. Então, assim, a classificação da Série B tá acessível, né? Sim. 5 pontos atrás porque a gente está vendo o Atlético Paranaense em 8º, mas tem 36 pontos. Então, a Chape, que é a última do G4, tem Mas 40. se você vai para uma fase semifinal de Copa do Brasil, você vai chegar uma hora em que você, de repente, vai ter que fazer escolhas. É que com a mudança do calendário não interferiria tanto, né? Porque termina antes, né? Só depois. É verdade. Mas, de qualquer maneira, o Atlético Paranaense mostrou qual é a prioridade dele e eu concordo com ela. Acho que tem que ser voltar à Série A mesmo. Time do tamanho do Atlético Paranaense, com o investimento que tem, enfim, o orçamento que tem. Com o tamanho de conquistas. Passar 2 anos na Série B é um problema, sem dúvida. Mesmo considerando a grana. Mesmo considerando. Que a realidade do Atlético já foi melhor também. Sim, mas olha só. Dinheiro. É aquela coisa Mas ao não subir, o prejuízo vai ser maior. Você perde aqui para ganhar ali, Mari, não tem jeito. Porque assim, não dá para você, por exemplo, ganhei dinheiro na Copa do Brasil, tá bom, mas você não volta para a Série A em 26? Ou seja, é mais um ano jogando uma Série Eu B. acho assim, talvez se o Atlético tivesse vencido o jogo em Curitiba, encarasse essa partida da volta em São Paulo de uma outra maneira, talvez com mais titulares, talvez mais focado até para garantir a vaga. Mas como já perdeu lá, sabe que fazer 2-0 no Corinthians, na Neoquímica Arena, não é uma tarefa fácil. Então não vamos gastar mais esforço do que a gente tem, né? Acho que deve ter sido essa. Eu iria por esse caminho aí também. Teve reclamação, né? Aliás, algumas reclamações por parte do Atlético Paranaense quanto à arbitragem do jogo. E a gente tem os lances aqui pra gente discutir também. Primeiro gol anulado, então, que o Vini lembrou, né? O Atlético conseguiu marcar, mas não valeu. Não subiu a bandeira. Essa foi uma boa contratação, essa do Viveiros, né? Gostou? Estava no Atlético Nacional de Medellín e tal. O Atlético até vendeu ele antes da fase de oitavas contra o São Paulo e ele fez falta pro time colombiano, né? O tamanho da arrancada dele, né, gente? Lá no campo defensivo. Agora, foi falta, né? Não tem jeito. Foi falta, assim, não tem como não marcar essa falta. E aí, pra mim, é o grande erro do árbitro, assim, porque ele estava perto, ele viu. Essa coisa de você ser um árbitro que acaba recebendo elogios por deixar o jogo andar, só que o que é falta, tem que marcar. Isso aí é falta clara, assim, é muito óbvia a falta. E aí complica pra arbitragem, entendeu? Porque você depois tem que ir ao VAR, anular um gol, e aí você já deixa o jogo numa outra temperatura, porque o time do Atlético fica chateado com a anulação do gol, dá um outro caráter pra partida. Eric, ele chega a meter o apito na boca. Ele ia marcar falta. Se tiver outro lance, né, ele de frente, ele chega a colocar... O cara vai falar assim, não vou dar essa falta porque não vai acontecer nada. Só que aconteceu o gol, ele não pode pensar em não aconteceu nada. O Vini até ele falou um negócio assim, eu não apito com sentimento. Então marca a falta. Então vou falar uma coisa pra você, a sorte dele, não só dele, né, é quando isso termina em gol. Porque isso termina no escanteio que termina em gol. Exato. É verdade. É verdade. Veio daquele lance também, exatamente. Veio daquele lance, mas se abriu uma outra jogada. Bom, próxima reclamação, mais uma reclamação, central de reclamações, falta do Vitinho. Então vamos a ela. Era pra expulsão ou não era? A falta do Vitinho no Dudu. Assim, aí eu não sei se o árbitro tem capacidade de... eu não sei se o árbitro tem na hora ali a capacidade de interpretar, se ele consegue enxergar bem, mas o VAR tá ali para isso, falou, vem ver que eu acho que é para vermelho, né? O PC até disse que era para vermelho e tal, eu nem vou discutir esse tipo de lance, né? Nosso especialista disse que é para vermelho, então Eu acho que é. Foi muito alto, né? É muito alto. Então essa reclamação aí, há uma razão nessa reclamação. Sim. Vini, e aí?
Eu falei com uma fonte hoje, perguntando aí, passando a limpo, né? O que você achou disso, essa marcação? Aí eu falei, e o lance do Vitinho? A resposta que eu tive foi, esse lance eu prefiro não comentar, RS. Então, internamente, acho que até os próprios profissionais do Corinthians entendem que esse foi um lance onde o time se deu bem, né? Sabe aquela coisa de... foi beneficiado. Num jogo a gente é prejudicado, no outro a gente é beneficiado. Acho que há um entendimento dentro do próprio Corinthians que esse lance poderia render um cartão vermelho e até fazendo aquela lógica de se fosse contra o Corinthians, certamente haveria reclamação, porque o Corinthians, pelo menos com essa fonte que eu conversei, é o entendimento de que o Corinthians escapou, se deu bem nesse lance. Perfeito. E eu estava vendo a transmissão, Mari, e o Losetti foi muito bem quando ele falou que ficou um tempão se discutindo se era ou não para vermelho, né? A imagem ela é muito clara, não dá para perder muito tempo com uma imagem dessa. Ou você diz que é ou você diz que não é. Não precisa ficar. O que você precisa ver mais para achar que é ou não é, né? Viu a imagem, acha que não é, fala, ó, não é, beleza, você acertou com o amarelo, segue o jogo, ó. Eu acho que é para vermelho, vem ver. Então, esse tipo de comportamento do nosso VAR é que me incomoda um pouco. A gente às vezes perde muito tempo com imagens nítidas, que dá para você avaliar rapidamente e tomar uma conclusão mais rapidamente ainda, entende? Foi o primeiro jogo, não foi, do Vitinho na Copa do Brasil? Esse foi o primeiro, não foi, Vini? Me confirma. Eu tô tentando lembrar se ele já tinha entrado, mas foi o primeiro jogo. Obviamente, né? Com o Corinthians foi o primeiro jogo, Analisamos como, Mesa? Ele entrou bem no jogo. Boa participação, né? Ele Também entrou bem gostei. no jogo, entrou no lugar do Memphis ainda no finzinho do primeiro tempo, né? Quase nos acréscimos já ali, tal, perto dos acréscimos. Fez um bom jogo, participou do segundo gol, né? Fez a jogada do segundo gol ali junto com o Guinegão. Sim, na ida, então tá. Ele tinha feito o segundo tempo já no jogo na Arena da Baixada. Perfeito. Então assim, não foi pra estreia em casa na Copa do Brasil. Ele estava num tempo de inatividade, né? E agora tá recuperando e tal. Mas é um jogador que precisa de regularidade, né? Porque, assim, as últimas passagens do Vitinho, assim, ele sempre oscilou muito. Sempre oscilou muito. Então, talvez agora, não sei se ele vai conseguir fazer isso, ele precisa de uma regularidade, ou seja, ele precisa de uma sequência boa de jogos. Agora é uma vantagem, o Dorival dirigiu o Vitinho no Flamengo em 2018, né? O Dorival conhece o Vitinho bem. E isso você pode deve ajudar, ter ouvido, né? Sim. Eric deve ter ouvido muito isso lá no Flamengo também. O Vitinho é sempre um grande destaque de treino. E não consegue reproduzir em campo, né? O Vitinho tem umas características assim que eu acho que são muito importantes para quem joga na posição dele. Ele é ambidestro. Ele dribla para os dois lados, ele dribla com as duas pernas. Velocidade. Ele tem bons chutes de média e longa distâncias. É um cara que é muito útil na bola parada, assim. Agora, ele precisa exatamente do que o Aiello falou, de regularidade. Assim, ele oscilava muito, né? Muito. Assim, no Flamengo, naquela época do Jorge Jesus, ele era o 12º jogador. Ele era o reserva do Arrascaeta, ele era o reserva do Everton Ribeiro, ele era o reserva do Gabigol, ele era o reserva do Bruno Henrique. Quando um dos quatro não podia jogar, era o Vitinho que entrava. Então, ele foi um jogador muito importante. E já tinha sido em 18 com o Dorival. Então, o que ele precisa agora, talvez, assim... Mesmo que ele seja um 12º jogador, mas que quando ele entra como ele fez ontem. Participando, resolvendo, tendo ações que sejam decisivas para o Corinthians. E ele começou a perder espaço ultimamente justamente por essa falta de regularidade. E aí, assim, entra no jogo, vai bem, e joga 2 jogos, né, que não vai bem, e aí, assim, perde confiança do treinador e acaba perdendo espaço no time, né? Ô Mari. Perfeito. Oi, Vini. Só para trazer detalhes aqui, você me perguntou se era a estreia dele na Copa do Brasil, fiquei com essa dúvida, puxei aqui as minhas anotações. Esse é o quinto jogo. Não, a gente já respondeu aqui. Ele já tinha feito com o Corinthians? Não. Ele tinha... esse é o 5º jogo dele no Corinthians e o 2º na Copa do Brasil, porque como vocês bem lembraram, ele entra no intervalo do jogo de ida e ele participa do jogo, do gol marcado pelo Guinegão, porque é ele quem faz aquela virada de jogo da esquerda para a direita, que encontra o Mateuzinho e aí o Mateuzinho dá assistência para o Guinegão. Então é um cara que foi a única contratação do Corinthians, o único reforço nessa janela, porque o Corinthians sofre com o transfer ban e aí dias antes do transfer ban ser oficializado, o Corinthians corre e fecha essa contratação do Vitinho. E aí é legal destacar também, para um time que sofre tanto com lesões, ele veio de um período longo de inatividade e deixou claro que
precisaria de tempo para fazer quase que aquela intertemporada, né? Só que pela necessidade ele se colocou à disposição. A estreia dele contra o Bahia já foi uma estreia tipo, não é o ideal, eu precisaria de mais tempo para treinar e fazer o primeiro jogo, mas Dorival, tá precisando, vamos nessa. Então esse é o 5º jogo e sempre quando ele tem entrado, tem agradado a torcida. Perfeito, vamos ouvir o Dorival então, já que a gente já citou aqui, que já trabalharam juntos, inclusive Dorival e Vitinho, vamos ouvir então o Dorival Júnior. O futebol é uma concorrência diária. Por isso que é necessário que você tenha sempre um elenco forte, um elenco um pouco mais composto, para que você tenha uma briga frequente e constante por posições. Eu acho que um jogador motiva o outro, e isso faz com que exista um crescimento. Não só o Gui com relação ao Yuri, mas provoca também uma situação em todos os meias e atacantes que estejam atuando. Eu acho que é isso que é importante e eu espero que nós continuemos com esse propósito. Estou muito satisfeito com o que nós temos visto individualmente de cada jogador, o entendimento que eles estão tendo, a preocupação em quererem melhorar. Eu acho que isso daí é um ganho considerável individual que está fazendo uma diferença coletiva na equipe. Agora é a sua vez de opinar. Você acha que o Corinthians tem força suficiente para conquistar a vaga na final e brigar pelo título da Copa do Brasil? Ou acredita que o time ainda precisa evoluir em alguns pontos para realmente sonhar com o troféu? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!